Olá, queridos, graça e paz, bom dia! Retornamos com a sua permissão ao podcast Escola do Espírito, sempre com uma ministração muito poderosa ao seu coração. Lembrando que nós estamos na terceira parte da ministração a respeito da pesca maravilhosa. Meu pastor, apóstolo Leandro, bom dia! Bom dia, queridos, apóstolo Everton, é uma grande alegria estarmos novamente juntos. E continuando esse tema maravilhoso sobre a pesca maravilhosa, foi o tema do mês na nossa Escola de Sabedoria de março de 2025. E hoje nós continuamos a última parte dessa ministração. Também aqui conosco o pastor Lucas Gefini. Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos que estão acompanhando a gente no podcast. Mais uma edição desse tema maravilhoso que rendeu muito e ainda tem muito para render, porque o assunto é abrangente demais. Ele envolve tudo que a gente precisa entender sobre liderança para esse tempo, e eu tenho certeza que hoje a gente vai ter muito esclarecimento ainda essa manhã. E já aproveitando, deixe o seu glória a Deus aí, deixe o seu like. E também já faça a sua pergunta, deixa aqui nos comentários. Nós estamos sempre de olho ali nos comentários para responder a sua pergunta, para trazer clareza e trazer um novo nível de liderança para o seu ministério. Amém? Glória a Deus, né? E lembrando que está chegando aí, né, a nossa Escola de Sabedoria na segunda-feira de cada mês. Cheia de expectativas, com um tempo precioso de ministração, e eu tenho certeza que Deus vai trazer uma grande edificação para aqueles que corajosamente emprestarem o seu coração para esse momento de palavra de Deus. Também algo muito importante é a mudança do nosso podcast para as manhãs de sábado, né? Agora sendo preparado aqui com muito carinho pela nossa equipe de mídia. E nesse novo tempo de mudança é muito importante que, se você foi abençoado, você também compartilhe, né? Compartilhe com outras pessoas, abençoe outras pessoas. Como o Lucas falou, mande as perguntas aqui no comentário, deixa o teu comentário. Principalmente, eu acho que para nós, um presente para nós é quando você diz o nome, a cidade de onde você está falando, de onde você está interagindo com o nosso podcast. Isso nos abençoa demais. Nós somos pregadores que ministramos às pessoas, né? Nós hoje atendemos a esse apelo e falamos com as câmeras, mas a gente sabe que do outro lado tem pessoas maravilhosas aqui com a gente, e é muito legal se você puder deixar aí o nome, a cidade, de onde você está falando, de que igreja você congrega, o número do sapato, vai que a gente queira te dar um presente. Né? Então é muito legal, né, pastor? É isso aí, nós estamos aqui já há quantos anos, Emerson? No podcast? No podcast 6. 6 anos? 6 anos? Desde quando a gente começou. Ah, é verdade, nas mesas, né? Nas mesas. Na mesa do café da manhã. Exatamente, sempre com esse propósito de compartilhar com você aquilo que Deus tem, aliás, de partilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado conosco. E eu tenho plena certeza que através de tudo o que é ministrado, muitas pessoas têm sido edificadas. Inclusive, no critério do comentário, se há algum assunto específico do qual você gostaria que de alguma forma viesse aqui à mesa, comenta ali. Se nós dermos conta, eu tenho certeza que de alguma forma será também aqui ministrado. E um dos alvos importantes quanto a isso é justamente pegar essa palavra. Eu acho assim, né? A gente prepara tanto a Escola de Sabedoria, né? A nossa reunião, mas é óbvio que o tempo é muito pouco para destrinchar o tamanho da busca, né? Então o podcast tem sido um recurso maravilhoso para nós realmente pegarmos uma palavra e esmiuçarmos ela, destrincharmos, como diz aqui em Itajaí, né? E eu creio que depois dessas semanas onde nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, tenho certeza que essa palavra vai ficar gravada no teu coração, as verdades a respeito dela. E sempre que você estiver lendo a Bíblia ou ouvir e passar por esse texto, tudo isso vai acender dentro do teu coração, porque você foi impregnado, né, com essa palavra. Eu gosto muito dessa questão da impregnação, né? Ficar numa palavra até que ela não saia de mim, né? Exatamente, fica então, impressa. É isso que espero que você seja muito abençoado nessa manhã, porque Deus marcou esse encontro com você. Lembrando, você que está acompanhando esse podcast há 3 semanas,
Na nossa escola de sabedoria, então, mês passado, foi exatamente essa palavra que foi ministrada. Se você gostaria de ouvi-la nesse formato de ministração, é só ir ali no canal, Está ali. que está lá disponível, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Olha, a palavra ainda está tão viva em mim nessas últimas escolas de sabedoria, que eu ainda lembro o senhor pregando sobre Gideão. E foi uma palavra poderosa. Eu acho que até uns 3 meses de pregação eu acho que eu consigo lembrar ainda. Mais ou menos assim. Né? Eu lembro aquela palavra que o senhor ministrou sobre Gideão. Essa última agora, sobre a pesca maravilhosa, meu Deus, eu acho importante essa dinâmica de trabalho em relação à questão do podcast aqui, porque depois da última ministração a gente volta para casa com aquela convicção que tinha mais, como o senhor disse agora, tinha Sim. mais, mas não deu tempo, mas tinha mais. Então poder aqui criar esse ambiente e ouvir um pouco mais a respeito daquela palavra que Deus compartilhou com o senhor, para nós é muito importante. Então, marca na agenda aí, né? A Escola de Sabedoria, dia 14 de março, aqui na MFA sede. Se você puder estar conosco pessoalmente, é outra experiência. Uau, né? Venha, por favor. Você desfrutar do ambiente, do serviço, tudo, né? Da estrutura, do estacionamento, contexto, né? Do cafezinho que fica preparado ali na entrada. E se você não pode, pela distância, né? Mas reúna aí, nós temos muitas igrejas que reúnem as equipes. Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, que reúne Sudoeste, Santa Catarina, tudo, Paraná, e aí por diante. E aí você reúne as pessoas, porque é bom você estar em reunião e conversar também, orar sobre o que você recebeu do Senhor, né? Porque ela tem um propósito realmente de edificar líderes, de treinar as pessoas para viverem tudo aquilo que Deus tem chamado, né? E depois, como foi falado pelo pastor Lucas ali, a oportunidade de fazer perguntas é muito importante, porque você não vai interromper uma pregação no meio. Pastor, o que o senhor quis dizer? Tá, o senhor falou pesca maravilhosa, é o quê? Uma pesca que vai além das expectativas? Você não vai fazer essa pergunta. No meio de uma pregação. Mas com o podcast, então, se tem essa liberdade, como já foi falado para ali nos comentários. Eu não entendi, explica melhor. O que quer dizer isso? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que acaba dando às pessoas a oportunidade de se aprofundar muito mais ainda na mesma palavra. Na mesma palavra. Né? E falando na palavra... E aí? Vamos? Né? Algo que eu tenho, né, a gente revisando e orando e revisando isso e deixando ela saltar aos olhos, tudo que Deus falou nesses dias, algo interessante. Jesus cria um contexto, nós estamos lembrando, né? Estamos tratando Lucas capítulo 5, do versículo 1 até ao 11, no tema da nossa Bíblia, que é a pesca maravilhosa, né? Jesus cria um contexto de ambiente, de multidão, de ministração, mas ao mesmo tempo que ele está servindo a multidão, que foi ali para ouvir a palavra de Deus, ele também está com os olhos em líderes potenciais. Olha isso, né? Eu acho que nós que lideramos na Igreja de Cristo, nós vivemos assim, né? Eu estou cuidando da multidão, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba ficando com o olho meio estrábico. Ao mesmo tempo, eu estou olhando e procurando líderes em potencial. Todos são líderes em potencial, mas alguns já estão evidenciando mais, vamos dizer assim, estão dando uma resposta a essa liderança. Jesus, ele pega esse contexto, ele cria um ambiente, a praia. Para mim, que tive a experiência de ir lá, de estar no local, de participar de um culto exatamente nesse local onde Jesus, à beira do lago ali em Cafarnaum, ele faz esse culto. Você tem uma ideia da geografia, de tudo que está acontecendo ali, né? É meio gostoso assim de você visualizar, né? E tentar transmitir. Então o ambiente, é a igreja mais linda que eu acho que eu já participei de um culto. É um lugar fantástico, maravilhoso. Não está limitado a uma locação, não está limitado a uma estrutura que iria limitar esse número.
a água do lago é doce, então tem água para beber. Todo o contexto acontece naquilo ali. E é ali que Jesus está falando com alguns homens, dentre a multidão, tentando fazer eles virem. Olha, vocês tiveram uma pesca maravilhosa, vocês viram todo um contexto, mas eu quero fazer vocês pescadores de homens. Ou seja, vai mudar o objeto da pesca, mas o contexto e o ambiente é o mesmo. Eles estão pescando peixes, Jesus está pescando homens. Sim. Né? Isso para mim foi algo assim que... E a isca, apóstolo Everton? Porque assim, tem pesca, tem que ter um atrativo. Você não atrai o peixe com a mesma coisa que atrairia um cachorro, um cavalo, um elefante, uma girafa. Cada espécie tem um tipo de isca, né? De atrativo. Nesse texto de Jesus, tu consegue identificar qual o atrativo que Jesus usa para que essa multidão vá ali? Qual é a isca aqui entre aspas? A isca? É. A isca será a palavra? É o que Ao atrai a multidão. apertá-lo a multidão para quê? ouvir. Para ouvir a palavra de Deus. De Deus. Não tem outra coisa ali. É o que atrai a multidão. Eu não sei quantas vezes vocês já leram esse texto nesses dias, né? Mas eu já li também algumas dezenas de vezes, né? E é bom porque são 11 versículos e te dá uma... Não tem um texto muito extenso para você trabalhar e ao mesmo tempo você pode cavar mais fundo nele, né? Então, a multidão está ali para ouvir a palavra de Deus. O que caracteriza isso? Porque também era ensinada no templo. A Torá também era ensinada. Esses dias eu estava ouvindo um rabino e ele me deu uma pista. Ele falhou no mostrar para o mundo o que era a religião judaica. E ele falhou. E eu acho que ele cometeu o erro que Jesus jamais cometeria. Alguém perguntou para ele assim, o que é o judaísmo? Ele disse, não, o judaísmo não é uma religião. Tá bom. É considerado, teologicamente, uma religião. Judaísmo é uma filosofia de vida. Algo interessante, a gente assiste muita coisa hoje em dia, pode observar, a diferença entre uma verdade pregada e uma filosofia está no final da retórica. Quando é uma filosofia, quase sempre a retórica está funcionando assim, ó. Fez sentido para você? Fez sentido para você? Agora eu te pergunto, essa pesca fez sentido para Pedro? Não. Sobrenatural. Muito além das expectativas. Lança de novo. Se nós pegamos a rede, pescamos a noite toda. É de noite que se pesca aqui. Não tem filosofia para isso, né? A filosofia que é pescar de noite, os peixes sobem para comer. A lógica é isso aqui. Não faz sentido. Exatamente. Não tem Jesus. técnica, né? Não faz sentido, Senhor. Dá para substituir isso que Pedro está falando? É. Né? Não faz sentido. É isso aí. Mas sobre a tua, Palavra. Pronto. tem uma palavra. Então não é uma filosofia. Sim. É o logos aqui, é a palavra, né? A palavra dita de Deus. Deus falou. É uma verdade que não pode ser mudada. Então o rabino pegou uma verdade absoluta de Deus e transformou numa filosofia. Relativizou sentido. ela. O que fizer sentido eu sigo, o que não fizer eu não sigo. Mas a verdade de Deus não muda fazendo sentido ou não para mim. Se eu Exatamente. soltar isso aqui, vai cair. É lei. Exatamente. Não importa que eu não creio. Ó, é lei. E ainda assim... Ou que eu não entendo, ela é inevitável. Não entendo. Não, e ainda assim, sobre o poder da palavra, Pedro andou sobre as águas. E não faz Cadê o sentido. sentido? Faz Cadê o sentido? sentido? Não, Fez não. sentido pra ti? Ele Não, entendeu não tem- não faz cientificamente, sentido. né? Ele Foge, entendeu. foge do raciocínio lógico. É. Foge. Então, sempre que é uma filosofia, Tem pode que fazer olhar. sentido. Aí no final fala assim, isso fez Uau. sentido pra você? Compartilha. Isso fez sentido pra você? Não precisa. Não A precisa. verdade absoluta de Deus não precisa fazer sentido pra mim. Jesus disse assim pra Pedro, Pedro, deixa eu lavar o teu pé. O que eu faço agora tu não entende? João 13. O que eu faço agora tu não entende, mas depois tu entenderás. Ou seja, deixa eu fazer primeiro. Não precisa entender antes. Sim.
Se submete à palavra primeiro. Mesmo que não faça sentido para você. Sim. A fé sempre vai trabalhar no sentido de a gente não ter sentido, né? Exatamente. Se você tiver segurança sobre aquilo que você está fazendo, você não está andando sobre a palavra, você está andando sobre sua mente. Jesus disse: o que eu faço agora vocês não entendem. Sim. Pronto. Acabou, né? Começa aí. Fez sentido pra você? Não. Então é fé. É fé. Jó, Fez sentido? Não. Fazia É fé, sentido para Jó o que ele estava passando? Não. Não. Porque ele não estava lá na conversa. Os amigos dele questionavam, né? O que pode estar acontecendo? Eles ajudavam, tentavam ajudar ele a fazer sentido. Fazer Tu sentido. pecou, Jó. Tu olhou porque não devia, Jó. Sim. Tu fez o que não devia. Normal, um protocolo de autoavaliação. Não faz sentido, Jó. Só dizer, Exatamente. não faz sentido. Mas é porque Jó não estava na conversa sobre o que estava acontecendo entre Deus e o sujo. Né? Ele não estava na conversa. Então ele estava sendo provado. Então não ia fazer sentido para ele. Exatamente. Mas no final fez. Eu sei. Eu sei. Não é Agora. Meus olhos viram. Meus Agora. olhos viram. Agora. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora. Meus olhos te viram. Pronto. Agora faz sentido. É? Agora faz sentido. Aí Deus disse, então agora ora pelos teus amigos. Faz sentido? Até porque. Não faz. Tá te criticando, tava te batendo. De novo. Agora não faz sentido de novo, senhor. Mas Ora eu pelos entendo, teus eu amigos. entendo. Vamos trabalhar, Jó. Vamos, o que eu tenho que fazer? Onde eu compro o primeiro animal? Como que eu me invisto na primeira lavoura? Não, Jó. Exatamente. Ora por Joelha e ora pelos teus amigos. Não faz sentido mais uma vez. Esse campo, então. Essa palavra não que fez sentido foge. pra você? Não, Então tá. Não tá fez sendo sentido boa. pra você. Joia. Esse campo Bom, onde nós trilhamos, Da fé, né? onde as coisas não fazem, não tem lógica, vamos dizer assim, não faz sentido. Então é uma área de manifestação da nossa parte em relação à confiança a Deus? A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem. Como se prova uma coisa que não se vê? Boa pergunta. Se não viu, como é que vai provar? Exatamente. É uma convicção aqui no coração? É uma substância. Aqui está o segredo, acho mais importante que eu já aprendi da fé. Né? Firme fundamento, a hipóstasis ali, é uma plataforma de substância. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Certo? Tinha águas, tinha terra, tinha céu, mas não tinha forma. Mas tinha substância. Né? O judeu compara isso ao útero. E Davi vai dizer, tu me contemplou quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe. Ou seja, tem uma matéria ali. A mulher, quando ela nasce, ela já comporta nela todos os óvulos que ela vai amadurecer ao longo da vida dela. A substância está ali. Então, quando ela recebe a semente, aquela substância informe vai ganhar uma forma de acordo com a semente. O que o escritor aos Hebreus está dizendo isso. A fé é você carregar a substância de coisas que se esperam, e essa substância é a prova de que você tem aquilo que você ainda não pode ver. Por isso o Poian Show, quando ele diz assim, eu estou grávido de uma cadeira, de uma mesa, de uma bicicleta, o pessoal zombava dele. Mas é porque ele entendeu isso. Digo, eu orei e agora eu já sei que eu tenho, mas não dá para ver. Onde é que tá? Tá aqui, ó. É isso aí. Não tinha ultrassom ainda naquele tempo, né? Então, tua mãe sabe, você sabe que tua mãe está esperando um filho. Você não viu ainda? Não. Mas tu sabe? Tá ali. Sim, porque tá aqui a substância dentro dela. Dá pra ver que tá cheio aqui dela. Né? E aí, como é que vê a fé? Eu gosto muito disso. Marcos 2. Jesus está no mesmo local, em casa. A multidão foi lá de novo para ouvir a palavra de Deus. Só que agora Jesus está pregando em casa. A casa é limitada. Alguns amigos, não diz que eram 4 amigos, diz que alguns amigos levam um paralítico. E como não dava para entrar na casa, 4 amigos erguem ele no telhado, atravessam toda a extensão da casa, abrem o telhado exatamente onde Jesus está pregando e descem o amigo exatamente no santíssimo lugar. Exatamente naquele lugar. Aí o texto diz assim, e Jesus, vendo-lhes a fé.
Eles tinham a substância, e essa substância leva, quando você tem a substância, essa substância te leva à ação. Você age de acordo com ela. Então, quando eu ajo de acordo com a fé, então eu estou provando que eu tenho a substância. Ela vai dar forma. Jesus olhou, perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo... Cadê o sentido de novo? Cadê o sentido disso? Quem é ele para perdoar pecado? Ah, vocês acham que é difícil perdoar pecado? Então levanta e anda. É a mesma substância. É a palavra que vai fazer agora com que essa substância ganhe forma. Ele está carregando a substância. Sim. Perdoa o teu pecado. Ele sai perdoado. Se tinha uma causa espiritual daquela doença, ela está resolvida. Sim. Né? Provérbios 26:2. Como passa no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Tirou a causa, a maldição acabou. Não pousa mais. Tá aqui. Né? Ah, para vocês eu não posso? Então, levanta e anda, porque a substância está ali, é a mesma. E vendo-lhes, eu gosto muito disso, e vendo-lhes a fé. Aqui no texto de Lucas 5, eles têm a substância, a palavra. Pedro vai dizer assim, sobre a tua palavra. Não é isso que ele diz? Agora, se ele não lança a rede, tinha pescado? Não. Quando tu vê uma pessoa que diz ter fé, mas não age de acordo com ela, o que tu pensa? Que ela não tem fé. Por quê? Que não dá para ver? Porque tem que a fé exige uma resposta. Se a fé é uma palavra, então ela exige uma resposta. Eu não consigo ler no texto bíblico e não encontrar uma participação da mão do homem. A maior, a primeira, ou a direção, ou a sustentação é de Deus. Mas assim, para que Deus desse vitória a Davi, ele teve que tacar uma pedra. Para que Jesus multiplicasse os pães, teve a participação de um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. O mar se abriu, mas Moisés teve que estender o cajado. Entendeu? Parceria da fé, né? Exatamente. Eu acho que a resposta que nós damos ao tipo de fé que nós falamos que temos está a ver com o nosso comportamento. Quer dizer, não tem colheita se não tiver semente. Deus vai fazer de Abraão pai de uma grande nação, partindo do princípio da oferta de 2 filhos, por isso 2 nações, mas especialmente a oferta de Isaac ali sobre o altar, e aí por diante. Então Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro, e Pedro tem que ser coerente a essa palavra, fazendo o quê? A sua parte. A sua parte. Sem a participação dele não existiria a atuação de Deus. Em termos de porcentagem, a menor é de Pedro lançar a rede. É a menor. O que ele vai fazer? O que ele tem que fazer? O que vai acontecer? Aquilo que jamais aconteceria por resultado se não fosse sobre uma palavra que foi liberada da parte de Jesus. Acabou. E essa fé que pode ver, né? Eu acho assim, a fé em ação que opera o sobrenatural, né? A multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. A palavra que o Lucas usa aqui no grego é logos. É toda a informação acerca dos atributos de Deus. O que gera a fé, quando a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, é justamente quando é pregado os atributos de Deus. Quem Deus é. Nós adoramos quem Deus é e louvamos o que Deus faz. Correto? Louvor e adoração. Nós louvamos pelo que Ele faz. Nós adoramos por aquilo que Ele é. Cada um constrói em mim um tipo de coisa. Porque o louvor àquilo que Deus faz produz em mim a presença tangível. Ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Ele vem para o meio. Então, quando eu louvo pelo que Ele fez, a presença dele se manifesta. E quando ela está manifestada, eu adoro pelo que Ele é, porque eu estou vendo. Sim. Deus visitou o seu povo. Né? Era isso que diziam, né? Quando Jesus operava. E Deus visitou o seu povo novamente. E a mão de Deus estava com ele para curar. Então, a multidão está ali para ouvir quem Deus é, para ser gerado nelas aquilo que é a essência de Deus. E eles estão ali no barco também recebendo. Agora Jesus dá uma instrução específica para uma pessoa específica. Correto? Uhum. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes
para pescar. Vai mais profundo. Os peixes, eles pescavam à noite para os peixes subirem. Para não ter que lançar. A rede não vai muito no fundo. A rede tem uma limitação. Vai mais profundo e lança a rede. Ou seja, alguma coisa vai fazer esses peixes subirem. Uau, Alguma coisa vai movimentar eles. É uma palavra. A matéria, as criaturas, eu não vi Noé tendo que pregar para os animais entrar na arca. Eles dão uma resposta. Jesus disse que até as pedras clamam se for preciso. Eles não têm problema com a fé. Eles são instintivos a dar uma resposta à ordem de Deus. Todos os dias um animalzinho está seguindo a ordem de Deus. Está seguindo o curso daquilo que Deus planejou para ele. Nós que temos o arbítrio é que precisamos dar uma resposta da fé. Sim. E também não se confundir, eu acredito, pai, que a gente pode entrar nessa questão, do acreditar que precisa se fazer porque alguém fez, alguém que tinha uma palavra fez. Esse é o maior erro da fé. Por exemplo, se a gente abrir um buraco aqui nesse teto e passar um doente, vai acontecer alguma coisa? Se a gente tentar andar sobre as águas, a gente pega um barco de um dos nossos irmãos aqui e tenta andar, vai adiantar alguma coisa? Não. Tentar fazer as coisas imitando aqueles que já tiveram uma palavra significa que vai acontecer comigo também? É porque aí, quando fala de imitação, acho que é Hebreus 13, faz assim, imitar a fé. A fé. Como eu consigo aquela fé? Como eu consigo aquela oração da fé? Sim. Não imitando a estética, Sim. mas imitando a essência da fé. Isso eu posso imitar. O que aquelas pessoas faziam? A essência daqueles amigos não era de passar um doente pelo buraco do teto. Era de onde Jesus estava. Chegar onde Jesus estava a qualquer custo. O fato de Pedro andar sobre as águas é porque ele queria ter um encontro com o mestre que estava no outro lado. É desse jeito. Essa é a essência, a verdadeira essência. Estar com Jesus. Não é algo feito, né? Nada vai me impedir de estar onde Jesus está. Ali de Marcos 2, eu gosto muito dessa... Porque para mim, um dia eu estava orando sobre isso e veio ao meu coração assim, aquela casa de Cafarnaum, como se fosse um tabernáculo. E a graça. Porque tinha uma multidão, eles teriam que atravessar todos os obstáculos para chegar naquele santíssimo lugar. E eles não podiam chegar sem Jesus, porque ele não era sumo sacerdote. Sim. Então, quando ele passa por cima e desce exatamente onde Jesus está, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer: tendo, porém, ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele inaugurou através do véu da sua carne. Ou seja, a ousadia da fé de entrar naquele lugar foi porque Jesus inaugurou esse caminho da fé. Eu não preciso mais passar pela religião, eu não preciso mais passar pela multidão, eu não preciso mais passar pelos problemas. A mulher do fluxo de sangue. Exatamente. Todo mundo rasga esse novo caminho. Sim. E acho que aqui veio precioso, Lucas, aqui, que é justamente, não é imitar o que tu faz, é desejar estar onde Jesus está. Exatamente. Vambora, acabou. Maravilhoso, né? É uma ação, mas a motivação, né? A motivação. A motivação que levou eles a fazer o que precisava ser feito. Afinal, todo mundo que estava em volta da casa de Jesus estava precisando de uma palavra, de uma cura, alguma coisa. E ninguém ia dar espaço para eles. Eu tô com meu amigo aqui. Não, mas eu tô com a minha mãe aqui. Eu tô com meus irmãos aqui. Não tem conversa. Não tem mas eu conversa. tô com minha filha aqui, não adianta. Mas aqueles que ficaram esperando. Quem teve uma ação... Exatamente. Quem teve uma ação de fazer alguma coisa. Até a casa de Jesus manifesta. Não, fantástico. Manifesta quem ele mesmo é. Exatamente. É o cara que gritou mais. Enquanto mandavam ele calar a boca, a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais alto. No caminho com certeza tinham outros cegos, mas olha, muitos outros, né? Mas o que gritou. Jesus está saindo de Jericó e os que não podiam entrar, ou os que estavam do lado de fora porque era uma via muito transitada por pessoas, estavam lá, não era só Bartimeu. Mas o que gritou mais levou. A multidão, os discípulos dizem assim: mestre, a multidão te aperta e tu dizes, alguém me tocou. Aí Jesus, todo mundo. Aí Jesus, como Jesus disse assim, gente, apertar é uma coisa e tocar é outra.
Né? Porque se apertar, resolvesse alguma coisa, tava todo mundo curado. Mas eu de mim senti isso aí virtude. Porque a fé é esse interruptor, né? Exatamente. Que libera o poder, né? Exatamente. Ou seja, dá para tocar ele de um jeito que o poder sai dele, né? E aí tem vários pontos aí. Alguém me tocou, né? Aquele dia ele sentiu a presença da mulher, né? Né? Alguém me tocou, ele sentiu que a presença de alguém, né? Exatamente. É isso aí. A palavra com a ação, né? Eu gosto muito do Salmo 127, porque ele ilustra bem essa parceria, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Exatamente. Mas quem que está edificando a casa? Senhor. E quem está edificando a casa? O que está edificando? Exatamente. Eu. Quem está trabalhando? Quem está trabalhando? É isso aí. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia E o sentinela. a sentinela. Ele está guardando e um está vigiando. Agora, fazer alguma coisa sem o Senhor. Olha o que diz o versículo 2. E aqui resume a vida de uma grande multidão de pessoas. Inútil. Você será levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, pois ele dá aos seus amados Enquanto dorme. Significa que o sentinela está dormindo? Não, tá trabalhando. É isso aí. Tá trabalhando. Em resumo, então, a passagem da pesca maravilhosa, o senhor quis dizer que foi importante lançar a rede para que essa pesca maravilhosa acontecesse? Não teria acontecido. Não tinha teria peixe pulando no barco, né? Não. Até porque se peixe pulasse no barco, não precisaria nele entrar no barco. Eu chamaria o peixe até a beira da areia. Vem, gente, vem pra praia. peixe. Vem pra praia. Não precisa Eles nem entrar pularam no pra barco. rede. Pra rede, né? Sim. Então há uma cadeia de comando acontecendo de uma forma muito sucessiva. É Jesus liberando a palavra, Pedro lançando. Pedro liberando a rede e os peixes liberando a vida. Os peixes estavam esperando então a rede, porque a palavra, quando Jesus falou, já havia sido liberada. Era uma palavra para Pedro, não para os peixes, né? A ordem dos peixes foi direto de Deus, mas só aconteceria de verdade se o Pedro se movesse, né? Verdade. Então, E é interessante aqui, como o senhor muitas vezes ministrou para nós ao longo desses 18, 19 anos quase já de MFA, Pedro andou sobre a palavra, não foi necessariamente sobre as águas. Sim. E Pedro lançou a rede sobre a palavra. Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Eu tenho uma plataforma, eu vou subir aqui, né? ó. Entendeu? A fé é o firme fundamento. Eu vou subir nesse lugar firme e vou jogar a rede. Daqui de cima, eu tô daqui de cima agora. Exatamente. Eu vou Cheguei subir no nesse lugar. lugar de certeza. Uau. Né? Eu vou, firme fundamento, substância, hipóstase. Né? Eu vou subir nessa plataforma. E vou esperar, porque o Abacuque chama isso de torre de vigia. Vou subir na minha torre de vigia para esperar, para ver o que Deus vai dizer, o que Ele tem feito a respeito da minha causa. Essa torre, essa plataforma, onde a minha visão se torna privilegiada. Porque eu estou enxergando as coisas agora, sob uma palavra, eu estou enxergando sob a perspectiva de Deus. Por que Davi ministra a sua alma? A gente fala pouco sobre ministrar a própria alma, a palavra de Deus. Mas no Salmo 103, o que Davi diz? Bendize, ó minha alma. Ele está ministrando a quem? é ele mesmo. A alma dele, é ele mesmo. Sim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Ou seja, eu vou te fazer lembrar de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades. Ele está falando para a alma dele. Sim, Alma, afirmação, lembra? né? Ele quem sara as tuas enfermidades. Minha alma, lembra? É Ele quem restitui a tua vida da cova. É Ele quem te coroa de bondade e misericórdia. É Ele quem supre a tua vida de bens. É Ele que faz com que a tua juventude se renove como a da águia. Ele fala a alma dele. Bendize a minha alma. Lembra.
Eu lembro muito que o irmão Dave Robertson, ele sempre ensinava: você não pode ministrar uma palavra de Deus 1000 vezes à tua alma e no final não ter crido nela. É simplesmente Permanece impossível. fazendo, É simplesmente impossível. Pois se o inferno acredita que uma verdade dita 1000 vezes, uma mentira dita 1000 vezes dentro de alguém vai se tornar uma verdade. O marketing infernal, né? É, o inferno. Se eu ministrar a verdade à minha alma, Uhum. não vai criar a substância de Deus. Bendize. Por que ele bendize? Aquele pecador, né, da parábola de Jesus, o publicano: eu não só como esse aí, eu dou dízimo, eu faço tudo a lei. E o publicano diz assim: ó, ser propício a mim, pecador. O texto diz que esse voltou justificado para sua casa. Sim. Quantas vezes ele repetiu isso? Ah, Eu não sei. até Até ele voltar justificado para casa. ele voltar. O sentido de alma dele tá... de ele ter que ministrar a alma dele é que se ele estava ministrando da alma, é porque envolvia sentimentos e tinha sentimentos que diziam o contrário. As emoções estavam mentindo Que para sempre ele. estava ministrando o contrário para ele. Mas Se as tuas emoções estiverem mentindo para você, ministre a verdade de Deus sobre ela. Sim. Ministre a palavra de Deus sobre as tuas emoções, né? É. E elas vão ser curadas pela palavra, né? Sim. Então existe... a alma, ela sempre vai estar... E a gente volta naquele texto que a gente estava falando. Naquele contexto que a gente estava falando, que era a nossa alma está sempre ansiosa por um sentido de alguma coisa. Tem que Sempre fazer sentido. Tem que fazer sentido, senão eu não consigo me mover. Enquanto a verdade de Deus, apesar de ela não precisar dos nossos sentimentos, ela vai precisar ser ministrada ao nosso coração até que a gente creia e se mova sobre isso, né? É Jesus dormindo no barco no meio da tempestade. Sim. Não faz sentido. Não. Ah? É um lugar para ficar desesperado, né? Né? E o que marcou a vida de John Wesley quando ele volta dos Estados Unidos com os irmãos moráveis? De que eles tinham calma na Calma tempestade. na tempestade. Sim. Porque eles estavam sob uma palavra, eles estavam no poder, Sim. estavam sob uma substância. O barco não ia afundar, né? O Sim. barco não ia afundar. Por que Paulo está calmo no barco? Não vai se perder ninguém. Sim. Aqui ele diz pro capitão. Sim. Né? Não vai se perder ninguém porque Deus disse para mim que tem gente para salvar aqui, não vai morrer ninguém. Sim. O Deus a quem eu pertenço. Fica tranquilo, pode comer. Encerra o jejum. Sim. Eu tenho uma palavra que eu vou chegar a algum lugar, né? Então, o que acontecer nesse meio, né? Pode vir cobra, pode vir cobra tentar me morder, eu só balanço ela no fogo e tá tudo certo. Pode vir o que for. Tá tudo certo. Eu vou chegar num lugar. Tem um lugar que eu tenho que chegar. Mesmo as coisas boas de Paulo não paravam ele de chegar. Porque Herodes olha para ele, o Agripa olha para eles. Eu não tenho nada, se esse cara não tem apelado para César, eu soltava ele agora. Sim. Mas ele sabia onde ele tinha que ir, onde ele ia terminar. Sim. E nada atrapalhava a visão dele. Né? Nada atrapalhava aquele lugar onde Paulo tinha que chegar. Eu acho que é isso, a tônica de hoje, né? Será que tem que fazer sentido para eu obedecer? Ou eu preciso crer e gerar essa substância, né? E esse crer e gerar substância, ele vem de um lugar só, né? Vem da palavra que a gente recebeu do Senhor uma vez, né? É a palavra. Até mesmo o pai ministra bastante isso sobre isso, né? Que a gente fica ansioso por querer ouvir a palavra de Deus e a voz de Deus sem ter obedecido a última ordem que ele nos deu, né? Deus reclama que Deus está em silêncio, Deus está em silêncio, mas, cara, você só precisa cumprir fazer aquilo que ele mandou você fazer da última vez. Quem sabe, enquanto Pedro entrasse no barco, pegasse a rede e fosse até o profundo, Jesus ia ficar calado, esperando ele fazer alguma coisa. Ou, né, ia deixar ele. Ir lançar a rede... Vai, cara. É a parte dele na parceria, né? Sim. É a parte dele. E ali vem um ponto que a gente falou muito importante na escola de sabedoria. Uhum. Eu lembro que eu falei a respeito dos líderes, né? De obreiros na obra de Deus, centrados no trabalho. Aqui a gente entra centrados no descanso, né? Nos 3 níveis de estrutura de liderança,
a gente tem que equalizar os dois tipos de pessoa que a gente vai encontrar, né? E pai, como é que a gente encontra o líder que começa a se posicionar em liderança? É inevitável ele encontrar esses dois tipos de pessoa. Ele vai encontrar pessoas centradas em descanso e pessoas centradas em trabalho. Pessoas que conseguem trabalhar, sem... Será que seria isso? O centrado em descanso e centrado em trabalho, aqueles que conseguem trabalhar sem supervisão e com chefe e líder, sabe aquela conversa? Eu acho que vai abrindo esse espectro, né? Mas o tema central é esses dois motivos, esses dois fatores de motivação. Sim. Vão influenciar as decisões desse líder. Por exemplo, um líder centrado no descanso, ele precisa ser disciplinado para trabalhar. Um líder centrado no trabalho, ele precisa ser disciplinado para descansar. Consegue identificar dentro da tua equipe, pastor F, lá? Mas olha... Dá os nomes aí, pastor. Dá os nomes aí agora. Pedro. Centrado no trabalho. Segunda-feira, Quer folga. trabalhar. Aí, Pedro, vem aqui tomar um café. Pastor, não posso, tô na igreja agora adiantando o meu serviço de amanhã. Ele desse jeito. Cara. Pedro. Sim. Se tivesse que pagar hora extra, ele ia me quebrar, porque ali trabalha. Um abraço, Pedro. Esse... difícil então, descansar. Tem que disciplinar para descansar. Uma Porque hora- se não descansar... Hora da tarde, horário do almoço, ele tá mandando mensagem pra mim já. Tudo planejado já. Ele tá almoçando e tá planejando o resto da tarde. Quem não descansa também sucumbe, né? Precisa. Onde a fadiga entra, sai a fé. Não, Precisa. eu tenho uma pergunta sobre esses dois tipos de pessoa. Por exemplo, eu consigo visualizar a pessoa que é centrada no descanso, o grande problema dela, como sendo como é que é deixar as coisas para depois, a procrastinação. Eu consigo ver na pessoa centrada no descanso. As decisões influenciadas por influenciado por isso. Mas será que é só isso? Não seria também, por exemplo, o desejo de sempre ficar pulando etapa e querer chegar no final, no resultado, sem ter que passar pelos processos? Barata, né? Recompensa barata. E qual é o grande problema da falta de equalização das pessoas que são ativistas, dos que são centrados no trabalho? Porque a gente gosta das pessoas centradas no trabalho. A gente gosta. O Pedro, a gente tem que discipular ele para que ele descanse. Só que a gente gosta do cara que seja centrado no trabalho. Por quê? O centrado no descanso irrita, né? Muito. Ele sempre tenta fugir das responsabilidades. Mas ainda assim, o grande problema dele é o quê? Seria o acúmulo de tarefas, ou o famoso burnout. Qual é a grande questão desse tipo de pessoa? Eu acho que o problema começa... Eu chamo de síndrome de Marta. Pouca contemplação e muito trabalho. Ui. Então eu conheço pessoas que trabalham muito, mas elas têm uma paixão pela contemplação. Se tu gosta de trabalhar muito, mas tu não tem paciência para contemplar, para adorar, pro teu secreto, eu tenho que trabalhar muito porque o tempo que eu contemplo me consome muito tempo. Eu gasto muito tempo contemplando. Então, todo o meu trabalho vai ficar acumulado depois. Eu vou ter mas eu prefiro... Só que vem por outro lado, quando você tem uma vida de contemplação, esse trabalho rende mais. Você faz menos força e resolve melhor alguns problemas, né? Então, às vezes, a pessoa que está no ativismo, ela só está usando isso como uma rota de fuga para não orar. Para não estar com Deus. O problema é que ela vai fazer isso, ela está esperando algum tipo de recompensa que pessoas que oram de verdade não vão poder dar para ela. E aí em breve nós vamos ter um conflito de interesse. Sim. Você queria que essa pessoa crescesse em Deus e ela está esperando uma promoção apenas por aquilo que ela fez. E não como resultado daquilo que ela contemplou. Então ela está buscando recompensa sobre resultado sobre uma coisa que não se busca em ativismo, né? Ela quer o famoso tapinha nas costas. É aquela questão que o pai sempre conta do testemunho, do processo que Deus trabalhou no Senhor mesmo, que era de estar no secreto,
tá lá no ambiente de secreto e o diabo vir no ouvido e falar, olha, tá todo mundo fazendo, Nossa, tá porque todo eu mundo sou trabalhando. enérgico. Eu gosto de trabalhar. Todo mundo trabalhando, conquistando. Tu tem teus filhos, tu tem isso, tens aquilo. Para mim, aprender a contemplar foi um desafio muito grande. Por isso que eu acho que é por isso que se chama disciplina espiritual. Porque no começo tem que ter muita disciplina, cara. Tem que ficar ali. Tu tem que ficar ali, né? Mas o estopim já estava aceso de manhã de eu querer ir fazer tudo que tinha que fazer e trabalhar. Só que hoje, tantos anos depois, eu vejo que fazer as coisas sem o poder de Deus é tão inútil, tão vazio. Entendeu? Então isso foi resolvido. Mas eu acho que para você que está começando isso, entenda, por isso se chama disciplina espiritual. E depois eu acho que a leitura que as pessoas fazem de lugares diferentes, aliás, eu digo, a leitura que as pessoas acabam fazendo tem a ver muito com o lugar que elas estão. Falou sobre Marta. Sim. Na verdade, eu vejo os 3 irmãos ali. A Bíblia diz, Lázaro está sentado à mesa. Assiste a cena. Assiste, sai dela. Você Sim. não é nenhum delas, você só está assistindo. Lázaro está sentado à mesa, Jesus está falando e Lázaro está sentado à mesa. Maria está nos pés de Jesus, adorando. E Marta está na cozinha com as panelas, de um lado para o outro. Olhando para todo aquele movimento e preocupado para que aquela festa não pare. Sim. Então, olhando por esse aspecto, a manifestação de Marta ali é muito coerente com pessoas que estão centradas no trabalho. Sim. A tendência de se magoar por estar servindo e ver outras pessoas não é muito grande também. Você já não ficou chateado? Fala assim, cara, só eu que estou fazendo, só eu que estou me esforçando, só eu que estou ofertando, Ninguém bota só a mão eu que junto estou me comigo. dedicando. Olha lá, ó, sentado lá não está fazendo nada. Na cabeça de quem está fazendo, quem está sentado à mesa não está fazendo nada. Olha lá, a folgada, tá lá, ó, sentada no chão agora, lá nos pés dele. Eu queria estar lá. Sim. Então, assim, acaba sendo um tanto complexo lidar com vários aspectos, né? Com todos esses aspectos, por quê? Porque cada um que está em um lugar diferente acaba fazendo uma leitura diferente. E a tendência de se magoar Sim. é muito maior de pessoas que são centradas no trabalho. Porque, no fundo, apesar de elas serem importantes para nós e serem ótimas para o desenvolvimento do trabalho, elas, no fundo, existe uma raiz de buscar uma recompensa sobre alguma coisa, né? De ser parte de alguma coisa, de fazer parte de alguma coisa. Quando, na verdade, é a grande confusão, eu acredito, na cabeça dos jovens. O senhor já liderou jovens, eu também já liderei jovens, mas é a grande confusão de se entender propósito e chamado. Chamada é uma coisa, o Senhor nos chamou para ser igreja, para sermos líderes, para isso, para aquilo, mas o nosso propósito ainda é adorar o Senhor, ainda é dar glória para Ele. Então, se confunde muito, a gente chama as pessoas para o discipulado para que elas aprendam a adorar e descansar no Senhor. Quando elas se confundem com aquilo que é trabalho. Daí elas vêm para a igreja, né? O senhor com certeza já viu muito isso. Elas vêm para a igreja, enche de trabalho, enche de ministério, participa da mídia, participa do louvor, participa do kids, participa de pá. Quando vê, começa a perder a família, começa a perder descanso, começa a vir para a igreja. Eu e o Emerson já conversamos muito sobre isso. Começa a vir para a igreja só para cumprir a escala. Cumprir a escala. Esse é um grande problema, né? O pai até compartilhou um vídeo com a gente que a grande raiva que tem, né? O grande problema que tem hoje em dia dentro dos ministérios de louvor é essa ânsia por cumprir escala e esquecer de adorar, né? Eu falo pros meus músicos ali que existe uma necessidade de você servir e você pode servir em mais de um ministério, só não esquece de que você precisa ser ministrado também. Exatamente. Você precisa sentar e precisa ouvir, precisa ficar quieto uns dias, você precisa de uma ministração, também, né? Alguns dias atrás, eu, ao trazer uma palavra de oferta, eu deixei claro para a igreja, falei, irmãos, hoje eu estou aqui para receber uma palavra.
O pastor da igreja. Porque se você só prega e você não recebe, e você não recebe, você é um pregador que está desviando. Sim. Você está desviando. Eu preciso sentar e ser ministrado, eu não posso estar só ministrando. É um problema. Sim. Tem muito pregador desviando, pregando. Sim. Por quê? Porque só prega, não recebe. Não recebe. Eu falei, irmãos, olha, eu tô vindo de uma viagem agora de São Paulo. Sim. Cheguei, preguei no domingo de manhã, preguei no domingo à noite, quarta-feira eu não estava na igreja. Eu falei, eu estou uma semana. Para mim é muito tempo. Só gastando, né? Eu estou uma semana sem sentar e ouvir uma boa pregação. Bah. Imagina um cozinheiro que só faz comida e não se alimenta. Ele está alimentando os outros. Mas ele vai morrer, né? Mas ele vai morrer de fome. E daqui a pouco a qualidade daquilo que ele faz vai estar comprometido por falta de quantidade daquilo que ele consome. Então, assim, irmãos, hoje eu estou aqui como igreja para receber a palavra como igreja. Eu falei, até brinquei, hoje eu vou fazer parte dos folgados que senta e desfruta da palavra. É preciso, sem se preocupar com toda a elaboração e construção da ministração, para que como pastor eu não desvie. Sim. Porque quem só ministra, em algum momento não senta, é ministrado, vai estar com um problema de ministério da palavra. Se é tão bom para os outros, por que não funciona para ti? Eu que tenho uma filosofia, assim, eu deixo muito quem está ministrando, quem está convidado, ou quem é o pregador da noite ou da manhã, orar pelas pessoas, impor as mãos. Ele pregou, né? Nem sempre eu vou lá junto. Por quê? Eu também eu acho muito incoerente isso. Você ouve a palavra, você prega, quer que as multidões vão lá ajoelhar e dar uma resposta de apelo. Mas você nunca vai lá dar uma resposta a um apelo. Eu quero ajoelhar lá também e dar uma resposta a Deus pela palavra que eu ouvi. Quero ficar ali com o Senhor esperando. Desfrutar desse momento, desfrutar, né? Eu vou lá ajoelhar. Isso constrói coerência pra tua liderança, né? Mas é porque eu quero... Meu pastor ouve outros não ficar repregando a palavra na cabeça, assim, ouvir a pregação como pregador. Ou julgando o pregador, né? Fala assim, não ouve como pregador, ouve como igreja. Se fosse eu, falaria isso. Não, seja edificado. Isso não é ser ministrado. Seja edificado, exatamente. Ser crítico, né? Crítico. Quando eu ouço, eu vou ali para receber do Senhor aquela palavra. E eu quero dar uma resposta. Eu vejo o camarada, ele foi pastor, nunca mais ele vai a um apelo, nunca mais ele dobra o joelho para receber a oração. É isso aí. Nunca mais ele vai lá receber a imposição de mão do pastor dele. Ficou grande, será que ficou grande demais? Grande demais. Esse era o nosso desafio da época que a gente tinha as cadeiras em um outro tempo em cima do altar. Eu não sei, é uma particularidade só, que ninguém se sinta ofendido, mas uma casta superior. A partir do momento que você está lá em cima, ficava até difícil para você descer lá embaixo. Fica aqui, já recebe daqui do meio do povão, vamos ver. Então eu acho que isso traz muita coerência. Né? Mas eu acredito, voltando nessa questão da equalização... Mas o centrado no trabalho, ele vai ministrar... Mas dificilmente ele vai ser ministrado. só finalizando. Sim, então, claro. O teu assunto que você puxou aqui é o caso de Marta. Mas eu não quero finalizar, eu quero. Então, é o caso de Marta. Marta, não tem problema com Lázaro. Lázaro está sentado na presença. Ele está ali. Não tem problema com Maria, ela está aos pés. Agora a Marta está na cozinha. Então, assim, um cuidado especial com essas pessoas que são centradas no trabalho também é importante. Claro. Porque elas têm a tendência de se magoarem mais do que os outros, porque elas estão fazendo, e na cabeça dela, o fato de elas estarem fazendo, elas não estão contemplando ou assistindo ou entendendo o que os outros estão fazendo. Sim, então, exatamente. Cuidar delas, para que elas não se magoem, porque elas vão falar assim, mas que elas vejam... eu limpo a igreja pro irmão sujar. Ela tá vendo a contemplação como algo inútil. Exatamente, porque só é importante o que ela tá fazendo. Só o que ela tá fazendo. E para que não seja tirado dela, o fato de o Jesus olha para ela e fala assim, se tu quisesse, tu podia estar aqui. Maria tá aqui e isso não vai ser tirado dela. Ela não precisa estar contigo. Só que aquilo que é importante precisa ser feito agora. Agora é a hora de estar nos meus pés. O que Jesus está dizendo assim, o que foi ministrado ao teu espírito é a melhor parte, porque não pode ser tirado mais de ti. Exatamente. O Sanrim, no livro Beijando a Face de Deus... que livro. Ele tem uma frase, do livro eu lembro uma frase, fui muito edificado, mas uma frase me marcou. Sanrim, ele fala sobre isso. Ele diz assim, primeiro adore, depois sirva.
É o que Jesus estava falando para Marta. Não, talvez Jesus disse assim, ô Marta, daqui a pouco a Maria vai te ajudar, se for preciso. Até eu vou lá lavar. Claro que vai, eu vou lavar a louça, se for preciso. Mas assim, ó, ela escolheu a melhor parte, ou seja, isso não pode faltar. Eu entendi. Essa parte começa por aqui, então depois você a continua base, ali. né? E isso é o começo, é o início. É um entendimento de liderança de Jesus, né? Ele fala para os discípulos dele: aquele que quiser ser maior entre vós, seja aquele que sirva. O que quer dizer isso? Aquele que tiver mais estrutura, aquele que tiver preparado, aquele que já foi capacitado, esse está pronto para servir. A gente tem a tendência a olhar para o descanso e para o trabalho, aqueles que são centrados nessas coisas, como pessoas a se desprezar e pessoas a se amar. Quando, na verdade, a gente tem que equalizar elas, mas a gente tem que olhar aquilo que é bom nelas, aquilo que é importante nelas. Não é que a Marta estava errada. Não. Marta, ela estava na festa e ela que estava Maria servindo. estava mais certa. É que, mas é que ela não estava errada de todo. É que ela não estava entendendo. Jesus não disse a que hora. Jesus não disse que a Exatamente. parte dela era ruim. Não. Ele disse que a parte que Maria escolheu era melhor. E que era a hora de fazer. hora. Não tinha acabado aquele período ainda. Ia ter hora pra fazer. Tem hora as pra tudo, coisas. né? Era hora de adorar? Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui. Ai, meu Deus. Não, é porcentagem. Faz, Não, faz. tu é o mais situado aqui no Calma meio aí. dessa geração. Tu é o mais jovem. Termo de porcentagem. A geração de hoje é mais centrada no trabalho ou mais centrada no descanso? Deixa eu responder pastor. aqui. Ó. Precisa responder? A nossa era mais centrada no trabalho. Não, vamos. Porque com 13, 11 anos a gente tava na rua, não, pastor. só tinha horário pra começar. Eu 6, trabalho há 5 40 horas. anos, irmão. Quer Eu dizer, tenho 49 anos. Quanto que o senhor tirou 30 dias de férias? Nunca. 20 dias de férias. Nunca. E 15? Alguns poucos anos atrás. Pois é, nem 30 não tirou. Não. Então tá, geração atual agora aqui. Pastor, você é o precisa representante. Não, pra gente saber, mais centrada no trabalho ou mais centrada no descanso? Meu pastor, deixa eu falar algo pro senhor. Estatística que a gente ouve sobre a nossa geração, a minha geração, né? Existe a estatística de se acreditar que a adolescência do homem termina nos 30. Eu pensei de que que terminava nos 11. De que com 25 o homem ainda tá centrado em jogar videogame. Tá em brincando, assistir pai? desenho. 25 nós já tava dirigindo igreja. Eu Eu sou furendo igual cachorro. eu fui um dos primeiros dos meus amigos a ter filho, a casar. E também aí, né? Até, tipo assim, ó, até ser pastor. Sim. É um absurdo um guri de 25 anos ser pastor. Hoje eu tenho 28, mas... de 25 anos ser ordenado pastor. Mas se olhar a centralidade daquilo que se faz hoje em dia nos homens... Queridos, fazer um apelo. Fazer um apelo pra você. Nossa igreja tem muito mais menina do que menino. E os meninos que tem tão comprometidos. Porque as meninas estão olhando e falando assim, pastor, cadê os homens? Quem casou, casou. Porque não se tem centralidade no trabalho. É isso aí. Eu preciso responder a pergunta. Nem vão entrar Aí um pouco homem. Se a gente, Exatamente. se a gente Não virou, tá dando certo. não, pera aí. Caiu a live. Calma. Aí eu levanto aqui eu levanto. O alcance já baixou. Coloco, né? Faço caiu. uma colocação aqui. Nossa experiência agora dentro da nossa geração. Sim, senhor. Aqui. Nosso grande desafio é conseguir mão de obra para a igreja. Mas pastor... Não, para tudo, para Mas, tudo. pastor- Mas falando assim dentro da questão do ministério hoje, para tudo. Realmente, concordo, para tudo. Mas pessoas com disponibilidade para servir, Sim. né? Embora todos os dois precisem de um tipo específico de discipulado para ser disciplinado, a tendência é cada vez mais pessoas estarem centradas no descanso e não no trabalho. Sim. Falou aí sobre a diferença entre chefe e líder, né? E eu gosto muito disso porque, assim, as pessoas... a diferença... Caracterizam, né? O líder é assim e o chefe é assim. E eu concordo. São dois tipos, estilos de liderança totalmente diferentes. Porém, eles são uma resposta a dois tipos de liderado. Liderado, uau. Sim. Aí eu penso assim, pastor, eu preciso de um chefe
ou eu preciso de um líder? Você responde. O quanto você trabalha com fidelidade, com lealdade, com honestidade, sem supervisão. Se eu te deixar sozinho no trabalho, o que tu vai fazer? Se eu deixar você sozinho e ficar uma semana fora, o que você faz? Se você não tem disciplina para fazer o que tem que ser feito sem supervisão, você precisa de um chefe. Exatamente. Precisa de cartão, precisa bater ponto, porque você não é Prestar confiável conta, exatamente. para estar sob liderança. Aqui a gente entra em outra coisa. Né? Entra a questão de lealdade. Nossos 3, o pastor falou na Escola de Sabedoria, os 3 tipos de lealdade que precisam estar alinhados. A lealdade a Deus, a lealdade à liderança e a lealdade à missão. Sobre essas coisas, a Deus é indiscutível, né? Sobre todas as coisas. Se não for leal a Deus, Não vai ser leal, não vai ser leal a mais nada, né? Uma pessoa que não é leal a Deus. Em algum momento ele vai Ele revelar vai motivação, corromper. embora ele seja, Sim. né, mas tem é um com preço. interesses Que ele pareça, né? pessoais. Tem um ele preço. aparece. Ele tem um preço. Exatamente. Se chegar no preço, ele faz. Ele Sim. trai. É Ele isso trai. aí. Ele trai, né? Ele tava ali o tempo todo, né? Ele só Tá precisou ali. de uma Só oportunidade não de ganhar tinha chegado 30 no moedas. preço ainda, a oferta, né? Mas essa questão do trabalho com supervisão, ela entra em questão de lealdade a quem está liderando e a missão? Aqui eu acho que é um trabalho de base, tá? Essa questão, por exemplo, de você chefe e líder, né? Você define base. Por quê? Porque, no fundo, quando a gente entra em algo para servir, a gente precisa de supervisão. O estilo de liderança com um pouco mais de supervisão. Até porque você ainda não sabe como fazer. Sim. Você não tem experiência da hora de fazer, como do recuar. Você não tem habilidade, então você precisa fazer com supervisão. Então muitas eu não quero esse tipo de liderança, mas se você está começando em algo que você nunca trilhou, né? Você vai precisar fazer sob supervisão. Pode ver todas as lideranças defeituosas que nós encontramos aí, principalmente na Igreja de Jesus, uma grande parte delas foram pessoas que não gostam de supervisão, que não gostam de ser lideradas. Problema com a autoridade, né? Problema com a autoridade, entendeu? Agora, é óbvio, também tiveram feridas de lideranças abusivas, tiveram feridas de lideranças controladoras, mas ainda assim elas procuraram mestres conforme os seus próprios desejos. Essa é a moda agora, né? É a moda. É a moda agora, né? É a moda. Então, assim, essa base de trabalho, por exemplo, o teu vô sempre dizia para mim, né? Assim, ó, você quer encontrar as pessoas certas para servir, você tem que procurar em 2 lugares. Nunca esqueci isso, foi uma das primeiras coisas que ele me ensinou quando eu fui pro ministério. Assim, procura na reunião de oração e no culto de ensino. É isso aí. Vamos lá, né? Por quê? Porque hoje eu entendo, você vai encontrar contemplação. Sim. E você vai encontrar gente que ama a instrução. Exatamente. Então hoje eu promovo ensino e oração. Nós vamos começar agora, conforme acho que vai ser transmitido amanhã, né? Na segunda-feira, dia 7, nós começamos um Santificai-vos. É uma semana de jejum e de oração. É ali que vai encontrar, né? Eu vou ensinar todo mundo, a gente vai orar com todo mundo. Mas eu estou olhando líderes. Não adianta a pessoa me dizer que tem um chamado para liderança. Quem não tem tempo para vir nessas reuniões não vai ter tempo para exercer liderança também. Não vai ter tempo para liderar. Pronto, né? Mas eu quero, pastor. Mas você não tem tempo. Aqui começa por aí. contemplar. Começa por aí. Você não tem tempo para ser ministrado. Como é que você quer ministrar? Sim. Para aprender. Como é que você quer ensinar? O que você quer ensinar, né? Se você não tem tempo para aprender, o que você quer ensinar? Então ele me ensinou isso lá. E eles não erravam tanto quanto a gente erra nas gerações de agora. Né? E se você vai olhar o que precisa para a igreja, de base para a igreja existir? Ministério da palavra e oração. Eu não tenho um líder de jovens, não tenho uma liderança organizada de jovens, mas tem uma boa palavra e tem uma vida de oração, os jovens vão vir. O líder daqui a pouco tu encontra. Exatamente. Sim. Mas o que uma igreja tem que fornecer é uma boa base de palavra e de oração. É isso que faz ela sobreviver, né? As outras particularidades específicas do ministério, porque a gente vê, eu não aguento mais isso também. Entendeu? Vamos fazer um ministério casal. Eu sou fulano da cicana. Aí faz a decoração de coraçãozinho e troca um coraçãozinho. Bonito, tudo lindo. Mas
Não aguento mais isso aí. O cara continua com o mesmo problema, o casamento continua com a mesma falta de estrutura. Estamos precisando de palavra e oração. Exatamente. Não é só evento. Não. Fazer um evento. Não precisa de evento. Benção, eu acho legal. Mas isso não é ter um ministério aos casais. Sim. Entendeu? Isso não é isso. É um evento de casais. Acho legal. Sim, mas não confunde isso com um ministério aos casais. Mas não pode ser só isso. Né? Porque não é ministério de casais, é ministério aos casais. Não é ministério de jovens, é ministério aos jovens. Ministério aos adolescentes, ministérios às crianças. É voltado para eles, né? Exato, é edificá-los para que eles encontrem maturidade. Mas o fundamento ainda é oração e palavra. Propósito de ministério, Efésios 4. Edificá-los para a maturidade, levar os crentes à maturidade. Sim. Então, todo o ministério a um grupo específico é um ministério de discipulado. Porque ele vai tratar das particularidades do momento que a pessoa está vivendo. O adolescente, a criança, o jovem, né? Nós temos hoje aqui como uma estrutura de transição das crianças que vão entrar na adolescência. A última turma, ela já tem um culto. Uhum. A tenda ali que foi feita, né, é uma tenda onde tem um culto para essas crianças que estão transicionando. É culto. Igreja linda ficou, né, para eles, né? Palavra, tem uma igreja para eles transicionarem, Sim. não perderem os amigos, receberem, né, de um jeito, não é só uma escola mais. Agora eles vão para um culto e dali eles vão encarar a adolescência e eles não vão mais para a salinha, né? Então a gente, hoje, o ministério, a turma de transição tem um culto, um dos ministros de louvor vem louvar, Sim. um pregador da igreja prega às crianças, serve às crianças que estão na idade de transicionar. No próximo ceia, elas fizeram aniversário, elas vão estar lá assistindo o culto, do lado do pai, da mãe, né? Então, a gente prepara elas para essa mudança de ambiente, né? Então, tem um ambiente de igreja, esse ambiente de igreja. Então, monta som, monta cadeira, monta um ambiente deles, tem lanchinho, tem a pipoca, tem, mas tem culto. Tem Fantástico. Culto. É um culto de adoração. Então, isso acaba, né, mexendo com essa estrutura. Né? E qual que é mais fácil lidar? Com o centrado do trabalho ou o centrado no descanso? Qual que é mais fácil? Eu prefiro lidar com o centrado no trabalho. É pedir para vai mais devagarzinho? Porque eu prefiro frear do que empurrar. Né? É melhor, né? Por causa das decisões, eu acho que o mais perigoso a distinção entre os dois é porque isso vai influenciar nas decisões. E liderança, o cerne da liderança é tomar decisões. Então nem sempre o atalho parece ser algo inteligente. Criei uma ideia criativa para pular um processo. Só que essa decisão foi moldada na preguiça. Entendeu? E aí a qualidade, a excelência... É interessante que o centrado no descanso ele sempre opera em modo econômico, né? Ele dá o mínimo de si e está debaixo de grande expectativa. Esse mês passado eu fui fazer uma visita para minha mãe, estive lá depois, mas no mês passado foi muito interessante. Ela mora próximo a um supermercado muito grande, ali em Balneário Camboriú. E eu passei no mercado para comprar o queijinho que ela gosta, levar aquelas coisinhas que eu sei que é de preferência dela, que a gente leva para agradar. E me apertou, rapaz, a bexiga, eu precisava ir no banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, a porta estava fechada e a senhora estava limpando o banheiro. Falei, não pode entrar aqui. Agora não pode entrar ninguém. Tá bom. Mas tem o banheiro ali aquele banheiro, aquela cabine exclusiva ali e tal. O banheiro o banheiro lá. Cabine única. Mas eu cheguei, a porta estava trancada. E eu fiquei esperando, falei, alguém deve estar usando o banheiro. Mas eu estava muito apertado, então eu falei, vou esperar. 10 minutos e a pessoa não saiu. Sério. 15 minutos eu já não estava aguentando. Eu estava já procurando um pote para ver se eu resolvi o problema ali. Aí eu voltei na banheira e falei, senhora, não dá para a senhora liberar o banheiro aqui? Não dá. O banheiro ainda tá ocupado, tá? Pois ela saiu e deu um chute na porta do banheiro. Eu disse assim, sai daí de dentro, rapaz! Tem gente querendo usar o banheiro. Daqui a pouco abriu a porta, era um funcionário, tava dormindo lá dentro. Ah, não. Um funcionário dormindo dentro do banheiro. Do supermercado.
Sono remunerado. Exatamente. A minha pergunta é essa. É justo o que é centrado no descanso receber como se ele não fosse... Ele precisa de chefe, né? Se ele tivesse um chefe supervisionando ele, esse chefe já teria notado que ele estava 15 minutos sumido. Dormindo, mas saiu cansado, homem. Não sei o que Dormindo, aconteceu, tadinho. não sei, né? Passou a noite toda acordado, não sei. Preciso de um tempo pra mim. Tadinho. Geração Foi uma experiência Z. tão Calma aí. interessante. Estão falando muito da geração Z, né? Isso me deixa triste. Tudo tranquilo pra mim, tudo bem, eu consigo lidar com isso. A minha preocupação é que não tem nenhuma depois de Z. Tem. Tem. Agora é geração alfa. Alfafa. Voltou pro A? Zerou, Depois de zerou, 2010 é geração Aí voltou alfa. pro Alfa. Zerou. Agora é alfabeto Então grego. homens Alfabeto fracos grego. produzem Pera tempos aí. difíceis. É, Tempos Z, difíceis produzem homens fortes. O Z era homens o nível fortes máximo, produzem né? O Tempos Z é o tranquilos, ou tempos tranquilos produzem homens fracos. Não, peraí. Bem, gente, olha, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Estamos chegando ao fim do nosso tempo. tudo isso, eu Não tem nem redimido, meu irmão. ainda sei aonde começou essa ponta ainda. Pra gente fechar o fio. Isso, lembrando que foi necessário que Pedro lançasse a rede. Jesus não fez tudo. Pronto. Não fez tudo. Jesus não fez tudo. Jesus fez o impossível. Pedro fez o possível. Qual era a parte de Pedro? Possível. Vai fazer. O possível é o quê? Lançar rede. Qual que era o impossível? Era depois de ter pescado uma noite inteira, fazer aqueles peixes irem para a rede e aquela quantidade tão grande que a Bíblia chama de pesca maravilhosa. Glória a Deus. Que transpôs os limites da estrutura. Já pensou? Né? Já pensou? Tem uma pergunta aqui. Vamos. Quais Vamos os pro fim, mas- critérios necessários para que aconteça uma pesca maravilhosa? Os critérios necessários. Vamos olhar para o texto. Uau. Vamos olhar para o texto, né? Primeiro, o que a gente observa no texto, né? Tinha uma estrutura, né? Segundo, essa estrutura é colocada a serviço de Jesus, Que legal. certo? Quando ela é colocada a serviço de Jesus, ele fere a ordem da lógica. E aqui eu vejo a característica da igreja apostólica, né? Jesus sabe que eles estão precisando pagar as contas. Jesus sabe que eles precisam pescar. Jesus não interrompe a pregação para resolver isso. Jesus primeiro prega. Primeiro faz o que ele tem que fazer. Depois ele cuida da necessidade das pessoas. Esse é um ponto importante. Terceiro ponto, eles têm uma palavra. Jesus está no centro de tudo que está acontecendo ali. E se Jesus está no centro, então quando é preciso, nos momentos difíceis, vai se ter uma palavra. Segundo, eles têm relacionamento, eles têm amigos. Quando a generosidade da pesca chega, né, quando a generosidade de Deus se manifesta no milagre, eles têm amigos. Segundo, esses amigos vêm ajudar, eles não vêm por interesse. Vão desfrutar, vão sair com o barco cheio, mas eles não vieram para sair com o barco cheio. Eles vieram porque foram chamados para ajudar. Então você tem uma boa estrutura de relacionamento. E por último, então, Jesus deixa claro, você tem uma definição de propósito. Eu mostrei para vocês que funciona em qualquer situação, mas o que eu tenho para vocês é que vocês sejam pescadores de homens. Vocês poderiam usar tudo que eu ensinei para continuar pescando. Vocês poderiam comprar mais barcos e usar o que eu ensinei para aumentar a quantidade de barcos, aumentar o nível de pesca de vocês. Mas eu mostrei isso tudo para vocês. E o propósito de vocês é sair daqui agora e se tornar pescador de homens. Não sair do propósito. Não deixar que a bênção de Deus, a glória de Deus, a pesca maravilhosa, a generosidade de Deus me tire do propósito. Uau. Porque funciona, esse princípio funciona para pesca, esse princípio funciona para buscar jumentinho, esse princípio funciona para tudo. Para multiplicar pão, para multiplicar peixe. Só que Jesus, vocês vão ser pescadores de homens. Vocês não vão desviar do propósito por causa da mente. Uau. Pronto. Só isso? Se for... Tá difícil ter uma pesca maravilhosa, então. Tudo isso. Foco no propósito. Davi diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. É foco. É o poder de você ajustar
o foco. O foco sempre aumenta o poder. Tem um sol lá, ele leva 8 minutos para chegar aqui, mas se você pegar uma lente e colocar num gravetinho seco, o foco do sol vai queimar Vai aquele queimar. gravetinho. Exatamente. Sem aquela lente não pega fogo. Então Pedro, o pescador, teve esse momento como auge da sua profissão? Aí depois para aí, Jesus para. Quando deu Para certo o áudio, de para o verdade, quando deu certo de verdade, ficou conhecido, famoso, sucesso. Agora vem. Agora vem. Porque muitas pessoas dizem, eu dei errado em tudo, então agora eu acho que é porque Deus me quer no ministério. Faliu lá, vem pra cá. Fali também. Pastor, eu trabalhei em 3 empresas fecharam. Eu acho que Deus me quer no ministério. Meu supervisor me pegou dormindo no banheiro. Não. Senão você vai fechar a igreja também. Os 3 faliram lá. Ai, meu Deus. É isso aí. Né? É isso aí. Cuidado você que tá aí nesse momento passando por essa experiência de tudo dar certo, tudo dando certo. Deus pode te chamar, né? Você tá dando tão certo que Deus vai te querer Vai te mais querer perto pra fazendo pescar aquilo homens. que é importante pra ele. E assim, né, queridos? Vamos chegando ao fim de Uau, mais hein? uma edição do nosso podcast. Essa aqui é a 122ª, se não me falha a memória. 121ª edição. 121 podcast. Eleva os meus olhos. para Olha aí. o monte. É um número bom, hein? É. Então queremos deixar o nosso abraço especial. Espero que você tenha sido abençoado, né? O assunto que não... A palavra de Deus é viva. É, exatamente. A gente nunca consegue chegar ao fundo. Lançamos a rede um pouquinho mais fundo hoje. Será que semana que vem a gente adianta um pouco da ministração da segunda? Vamos fazer alguma coisa. Tem alguma coisa pra segunda? Tem, em nome de Jesus. Amém. E deixamos aí o desejo de um final de semana poderoso. Você seja poderosamente abençoado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da MFA Sede, escreve aí se você gostou, foi abençoado. Compartilha com outros esse podcast. E eu tenho certeza que não só abençoado, mas você também vai se tornar um abençoador. Obrigado, apóstolo Everton. Obrigado, pastor Lucas. E nós vamos orar agora. Apóstolo, só reforçando, Sim. fim de semana agora, 2 cultos especiais aqui na nossa igreja sede. É verdade. Domingo às 9 da manhã. à noite. Às 19. 19h30, E esse ceia do domingo Senhor. é o quê? Ceia do Senhor. Nos 2 cultos? Dos dois cultos. Segundo, eu tenho acompanhado o senhor ali no Instagram e tenho visto que recentemente o senhor tem gravado vídeos bem Devocionais interessantes ali, ali. muito bons. Qual é a conta? @Leandro Gefini. Ó, Arroba Leandro Gefini. Instagram. Tá Olha lá ali. Instagram. Quer receber devocionais especiais, Maravilhoso. edificantes, arroba Leandro. Gefini, @Everton Cleiton. É isso aí. Lucas Fechou. Gefini. Escreve lá, né? Vai lá. Glória a Deus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Obrigado, essa Jesus. manhã nós queremos orar pela vida dos irmãos que estão junto conosco aqui acompanhando, Jesus. seja de manhã, à tarde, à noite. Que através da palavra Sim, liberada, teus filhos sejam poderosamente edificados. Traz ao coração essa revelação, para que eles, através do nome de Jesus, possam andar neste lugar, possam viver esta palavra. Que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, e nesse momento eu oro, sabendo que há muitas situações das quais exigem vitórias, milagres, respostas. Declaramos que o Senhor é Deus e como Deus pode todas as coisas, tem todo o poder. Então eu peço que portas se abram, que respostas venham e que grandes manifestações da sua parte aconteçam. Essa é a nossa oração nessa manhã de gratidão ao Senhor, para a honra e glória do nome de nosso Salvador, que é o Senhor Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, que Deus abençoe. Deus Fique com abençoe. Deus. Obrigado. Valeu, isso aí, tamo junto. E até semana que vem. semana Shalom, que Adonai. vem.